Boa noite, pessoal. Eu me chamo Flávia, sou engenheira de Bioprocessos e Biotecnologia, me formei em 2018 pela Universidade Federal Tocantins, onde atualmente eu faço mestrado em Biotecnologia. A minha área de pesquisa é a microbiologia agrícola, onde eu trabalho com fungos que possuem potencial para a elaboração de inoculantes agrícolas. O título dessa palestra é o uso de inoculantes na agricultura, do laboratório ao campo. Bom, o que são os inoculantes? De acordo com o Decreto 4.954, artigo 2, inciso 5 de 2004, os inoculantes são produtos que contêm micro-organismos com atuação favorável ao crescimento de plantas. Porém, posteriormente, nós vamos ver que estes micro-organismos, eles não atuam apenas com o favorecimento do crescimento de plantas, o que também é chamado de promoção de crescimento vegetal. Mas estes micro-organismos, boa parte deles, também podem atuar no controle biológico, que é, na verdade, o controle de pragas, ou fitopatógenos que atingem as plantas. Como vocês podem ver aqui nas imagens, eu tenho aqui representando um inoculante líquido e um inoculante sólido. Ou seja, os inoculantes são produtos que contém micro-organismos viáveis em formulação sólida ou em formulação líquida. Nessa apresentação, nós vamos focar mais nas formulações líquidas, nos inoculantes líquidos. Bom, para entender um pouquinho o contexto histórico, da evolução da produção de inoculantes aqui no Brasil, temos aqui essa linha do tempo. Tudo iniciou lá em 1886, quando dois pesquisadores alemães associaram a presença de nódulos que estavam nas raízes de algumas leguminosas, mais especificamente de ervilhas, à fixação biológica de nitrogênio. Ele associou que estes nódulos, que são essas bolinhas presentes aqui na raiz da planta, seria o responsável por transformar o nitrogênio em amônia. E mais tarde, pouco tempo mais tarde, um outro pesquisador conseguiu isolar de dentro destes nódulos micro-organismos e daí conseguiu-se evidenciar que, na verdade, eram os micro-organismos presentes nos nódulos os responsáveis pela fixação biológica de nitrogênio. Então, a descoberta dessa capacidade que alguns micro-organismos têm foi um grande marco para o uso de micro-organismos na agricultura. Até então, não se tinha inoculantes. A partir de então, começou-se a pesquisas para a elaboração de produtos à base desses micro-organismos. Na primeira metade do século XX, muitas pesquisas estavam sendo feitas a respeito da fixação biológica de nitrogênio. E no meio dessas pesquisas, estavam também descobrindo vários gêneros de bactérias que são capazes de fazer a fixação biológica de nitrogênio, dentre elas algumas cepas de Rhizóbium, que são muito utilizadas até hoje para a produção de inoculantes. Em 1956, já aqui no Brasil, se teve a inauguração da primeira fábrica de inoculantes, que foi na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Na década de 70, houve o surgimento de novas fábricas, então, nessa década, a expansão da soja no Brasil, estava bem alta, começou a ser uma grande expansão da soja, principalmente no Centro-Oeste, e para suprir essa demanda, novas fábricas foram instaladas no país. Em 1980, houve aí também um grande marco para a história dos inoculantes aqui no Brasil, que foi a criação de uma legislação. Então, o Ministério da Agricultura, neste ano, criou uma legislação estabelecendo fiscalização das empresas para que elas obtivessem um registro para o funcionamento das fábricas e também o credenciamento de um responsável técnico para essas fábricas, porque até então os inoculantes eram produzidos sem nenhuma fiscalização, então muitos produtos eram vendidos, eram comercializados e no final o produto não era bom, não surtia muito efeito porque não tinha
ali uma fiscalização, a produção provavelmente não era feita da forma correta, não era adequada. Então, foi um grande marco na história dos inoculantes, a legislação, em 1980, e em 1985 a criação da Relare, que é uma fundação chamada Rede de Laboratórios para Recomendação, Padronização e Difusão de Tecnologias de Inoculantes Microbianos de Interesse Agrícola. A Relare, dentre muitas outras coisas, ela elabora instruções normativas e protocolos para pesquisas e desenvolvimento de inoculantes. Bom, então por que utilizar inoculantes, né? Por que utilizar esses produtos biológicos? Bom, existem várias justificativas para isso, né? A primeira delas, eu vou justificar aqui, junto com vocês, o porquê de utilizar micro-organismos para substituir os fertilizantes, principalmente os fertilizantes inorgânicos. Bom, então, as plantas, elas necessitam de micro e macronutrientes. A gente tem aqui, representando os micronutrientes nessa figura, onde a gente tem aqui o cobre, o boro, o ferro, o magnésio, o zinco. E aqui nessa figura os macronutrientes, que é o nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre. E daí, como a planta, muitas vezes, ali naquele solo, não vai ter todos esses nutrientes disponíveis em quantidades adequadas, se faz a fertilização. A fertilização pode ser feita por meio de fertilizantes orgânicos, né, que não irei apresentar nessa apresentação para vocês, e também por fertilizantes inorgânicos, que é nada mais, nada menos do que estes minerais na sua forma inorgânica, né? Na sua forma mineralizada. Essa que é a palavra que eu queria falar para vocês. Bom, então a gente tem aqui diferentes tipos de fertilizantes inorgânicos. Os nitrogenados, fosfatados, potássicos, a base de cálcio, que são os calcários, muito utilizados para correção do pH do solo. Os fertilizantes abaixo de enxofre e também fertilizantes mistos, que são os que possuem vários tipos de nutrientes. Muitos desses fertilizantes inorgânicos causam danos, seja à saúde humana ou ao meio ambiente. Aqui, eu trouxe como exemplo os fertilizantes inorgânicos nitrogenados podem causar danos em excesso, né, caso utilizado da maneira inadequada, em excesso, pode ser responsável pela formação de óxido nítrico nitroso. O óxido nítrico é o responsável pela formação da chuva ácida e o nitroso é muito responsável pelo efeito estufa, pelo aquecimento global. O excesso também de fertilizantes à base de nitrogênio que acabam afetando os corpos hídricos é um dos responsáveis por essa doença aqui chamada metemoglobinemia. Porque se estes fertilizantes chegam aos corpos hídricos, né, a quantidade de nitrato presente na água é muito elevada e o excesso de nitrato nessa água, quando consumida pelo ser humano, causa essa doença. Também, em corpos hídricos, o excesso de nitrogênio acaba causando a eutrofização e também acaba acontecendo a acidificação do solo, o excesso de fertilizantes nitrogenados. Aqui neste segundo exemplo, a gente tem os danos causados pelos fertilizantes fosfatados, à base de fosfato. Então, o primeiro deles é a eutrofização dos corpos hídricos, que é, na verdade, o excesso de nutrientes na água, e com excesso de nutrientes nessa água, né, nos corpos hídricos, algas e cianobactérias acabam crescendo ali naquele rio, naquele lago. Com a morte dessas algas e cianobactérias, a quantidade de oxigênio dissolvido ali no corpo hídrico, ela reduz bastante, e com a redução do oxigênio dissolvido, toda a vida aquática, né, peixes, crustáceos acabam morrendo.
Bom, e também o uso de fertilizantes fosfatados em regiões de solo pobre em nutrientes exige a aplicação de reguladores de crescimento, que é bastante caro e dispendioso, né, para o agricultor. Bom, além da necessidade que as plantas possuem de nutrientes, né, micro e macronutrientes, as plantas também sofrem de pragas, doenças, né, de fitopatógenos, que são doenças que atingem as plantas, e essas doenças são causadas por vários organismos, podem ser bactérias, nematóides, fungos, insetos, ácaros e até mesmo ervas daninhas que crescem ali na plantação e acaba atrapalhando o desenvolvimento da planta. Então, os agrotóxicos, eles são substâncias químicas que fazem o controle, né, dessas pragas. Então, temos várias classes de agrotóxicos, tem-se os bactericidas, os nematicidas, os herbicidas, que são utilizados para plantas daninhas, os fungicidas, inseticidas para insetos e os acaricidas. Porém, o uso desses químicos, né, desses agrotóxicos, são muito prejudiciais para a saúde humana. Então, dentre os danos causados, a gente tem aqui nesse quadrado laranjado, tem-se o câncer, infertilidade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, espectro autista, doença nos rins, danos ao fígado, Alzheimer, depressão, má formação do feto, anencefalia e aborto, em caso de mulheres grávidas que entram aí em contato com esse tipo de substância química, hipotireoidismo, alergias e também doenças cardíacas. Então, tem se evitado bastante, né, o uso de agrotóxicos para o controle de doenças devido aos grandes danos que podem ser causados para o ser humano. E existem vários casos de acidentes que já aconteceram no Brasil com o uso inadequado de agrotóxicos que acabou atingindo assim, muitas pessoas e causando sérios problemas. Além dos problemas causados, essas substâncias químicas, elas também podem causar resistência às pragas. Então, a gente tem aqui neste gráfico de 2015, entre os anos de 1920 a 2010, a evolução da resistência, né, do número de casos individuais de resistência a inseticidas, representado aqui em preto, herbicidas, representado aqui em azul, fungicidas, representados em vermelho, e também resistência a OGMs, que são os organismos geneticamente modificados, representados aqui em verde. Então, dá para ver aqui que, ao longo dessas décadas, o número de resistência a produtos químicos aumentou bastante. Então, chega a um ponto que acaba-se não tendo mais uma substância química que seja eficiente para aquela praga, porque os micro-organismos, né, os fitopatógenos, vão adquirindo resistência ao longo do tempo. Bom, então, conforme esses dois exemplos que eu citei, né, seja a necessidade de nutrientes que as plantas possuem, ou seja, a necessidade que se tem de fazer o controle de pragas, em qualquer um deles, o uso de inoculantes se encaixa, porque existem micro-organismos que podem fazer essas duas coisas, tanto suplementar os micro e macronutrientes que as plantas precisam, também fazer o controle desses fitopatógenos que atingem muitas culturas. Então, a gente tem aqui nesse gráfico, nesses dois gráficos, o uso de produtos biológicos no Brasil, na verdade, o número de produtos biológicos registrados aqui no Brasil. A gente tem aqui, neste primeiro gráfico, desde o ano de 2008 até o ano de 2019, né, se teve um grande aumento no número de registros, né, foi bem
crescente ao longo destes anos. Só de 2018 para 2019 que houve aqui uma queda. Também de 2003 para 2014 houve também uma queda. Porém, né, mesmo havendo essa pequena queda aqui, a tendência é só aumentar ao longo dos anos. Atualmente a gente tem 228 produtos registrados, que a gente pode ver aqui nesse primeiro gráfico. E neste segundo gráfico a gente vê o número de produtos registrados por classe. Então a gente tem desses 228 produtos, 154 são bioinseticidas, 31 são biofungicidas, 24 são bionematicidas, 22 bioacaricidas, 19 são armadilhas biológicas e apenas 2 aqui são reguladores de crescimento. Então, a tendência do número de registros de produtos biológicos é muito grande, porque o crescimento do mercado de produtos biológicos no mundo está crescendo 9% ao ano, enquanto no Brasil o aumento é de mais de 15%. Então, a tendência é esses números aumentarem cada vez mais. Bom, então, fazendo um resumo, né, de tudo que já foi falado, né, o de por que utilizar micro-organismos na agricultura, o de por que produzir inoculantes para utilização na agricultura, a gente tem aqui um esquema mostrando 2 problemas. O primeiro é a necessidade de fazer a fertilização, né, de utilizar fertilizantes nas lavouras. E o segundo é a necessidade de utilizar agrotóxicos para controlar fitopatógenos e pragas. Para substituir os fertilizantes, nós temos aqui vários micro-organismos que podem atuar, que a gente vai estar vendo mais na frente quais são eles. E para substituir os agrotóxicos também existem vários micro-organismos que podem atuar. Então, os fertilizantes, a gente tem aqui os nitrogenados e os fosfatados. Para substituir os nitrogenados, existem micro-organismos fixadores de nitrogênio. Para substituir os fertilizantes fosfatados, existem micro-organismos solubilizadores de fosfato. Além disso, também existem micro-organismos que fazem a promoção de crescimento vegetal, não apenas por meio destes fatores, né? Porque, claro, se você tem ali um micro-organismo fornecendo fosfato, nitrogênio para a planta, fósforo e nitrogênio para a planta, né, ela vai crescer, é um nutriente essencial para ela. Mas também existem micro-organismos que, além disso, ainda produzem outras substâncias, como, por exemplo, fito-hormônios, né, que são hormônios que promovem o crescimento vegetal. Como exemplo desses hormônios, a gente tem as auxinas, citocininas, giberelinas, etileno, ácido ascórbico, dentre outros. Bom, e para substituir os agrotóxicos, né, existem micro-organismos que, por meio de diferentes mecanismos, conseguem fazer o controle biológico das pragas e doenças fitopatógenos que atingem as plantas. Então, para qualquer um destes 2 problemas, seja a substituição de fertilizantes inorgânicos ou seja a substituição de agrotóxicos, os inoculantes se encaixam. Bom, então explicando um pouco sobre a fixação biológica de nitrogênio, né? Como eu já havia falado, em 1886, 2 cientistas eles observaram nódulos presentes nas raízes de um pé de ervilha e associou, né, relacionou estes nódulos com a conversão de nitrogênio em amônia. E pouco tempo mais tarde, né, em 1888, um botânico holandês isolou e descreveu pela primeira vez uma bactéria fixadora de nitrogênio que estava presente nestes nódulos. Na história, né, em toda a história aí da fixação biológica de nitrogênio, teve também uma brasileira, que inclusive recebeu vários prêmios, foi indicada ao Prêmio Nobel, que foi a Johanna, não sei pronunciar o sobrenome dela, mas tudo bem. E ela fez uma pesquisa bastante interessante, porque até então imaginava-se que
a fixação biológica de nitrogênio era feita apenas em leguminosas. Apenas leguminosas tinham, né, essa capacidade. Apenas micro-organismos que se associavam ali às leguminosas. Porém, ela descobriu que, na verdade, algumas gramíneas, cereais e tuberosas possuíam essa capacidade, né, de micro-organismos se associar ali a elas, fazendo a fixação biológica de nitrogênio. Então, o que acontece, na verdade, com a fixação biológica de nitrogênio? 78% do nitrogênio que está presente na atmosfera não consegue ser assimilado pela planta. Então, o que acontece? Os micro-organismos ali, né, bactérias solubilizadoras, como, por exemplo, rhizóbios, alguns bacilos, eles se associam à raiz dessas plantas. Eles produzem uma enzima chamada nitrogenase, que vai fazer a clivagem da ligação tripla do nitrogênio e transforma o nitrogênio em amônia. Esse nitrogênio é utilizado para a estrutura celular do micro-organismo. E se este micro-organismo estiver associado aqui à raiz da planta, ocorre uma simbiose mutualística, onde o micro-organismo, né, quando ele faz essa clivagem e obtenção da amônia, ele acaba fornecendo também a amônia para a planta, e a planta consegue assimilar a amônia no seu metabolismo, né, e consegue adquirir o nitrogênio. Bom, então, dentre os gêneros de bactérias que fazem, de bactérias e fungos que fazem este tipo de simbiose, se tem o rhizóbio, o bradyrhizóbio, o azospirillum, entre outros. Bom, já os micro-organismos solubilizadores, né, existem dois mecanismos de solubilização. O fosfato, ele está presente, né, ele pode estar presente no solo, porém, as plantas não conseguem assimilar, não conseguem absorver, né, e assimilar este elemento, não conseguem assimilar o fosfato. Por isso, algumas bactérias, né, conseguem fazer a solubilização deste fosfato, e aí sim a planta consegue absorver, consegue assimilar ao seu metabolismo. Então, o primeiro mecanismo, os micro-organismos aqui presentes no solo vão secretar ácidos orgânicos, como, por exemplo, o ácido 2-cetoglucônico. Estes ácidos vão transformar os compostos fosforados que vão estar presentes lá no solo em compostos assimiláveis. Então, você vai ter, né, aqui o fósforo solúvel para a planta utilizar no seu metabolismo. Porém, esse mecanismo está relacionado às necessidades de um próprio micro-organismo. Então, o micro-organismo ele só vai produzir o ácido 2-cetoglucônico quando ele está precisando do fósforo para o desenvolvimento dele. O segundo mecanismo ocorre quando os micro-organismos aqui presentes no solo fazem a decomposição da matéria orgânica que está aqui no solo. Com a decomposição da matéria orgânica, ocorre a produção de glicose pelos micro-organismos. Essa glicose, ela se associa ao oxigênio na respiração aeróbica e forma o CO2 e água. O CO2 vai se associar ao fosfato tricálcico, que é o que está presente aqui no solo na sua forma insolúvel. O fosfato tricálcico, então, vai se transformar em fosfato dicálcico. O fosfato dicálcico irá se associar novamente com o CO2, se transformando agora em fosfato bicálcico. E o fosfato bicálcico consegue ser absorvido pelas plantas. Dentre os micro-organismos, os gêneros de micro-organismos que conseguem fazer um destes dois mecanismos, se tem o gênero Trichoderma, Aspergillus, Penicillium, Enterobacter, gênero Bacillus, Pseudomonas, entre outros. Bom, e também existem micro-organismos que fazem a promoção do crescimento vegetal por outros mecanismos, né? Dentre elas a produção de fito-hormônios. Então, a gente tem aqui um dos exemplos, né, um dos mecanismos que um dos mecanismos que o micro-organismo pode promover o crescimento da planta. Primeiro, mobilização e transporte de nutrientes para a planta pela fixação de nitrogênio
e solubilização, mineralização do fósforo, que foi o que a gente já citou, já vimos lá atrás. Também aumento da área de absorção das raízes, né? Então, com o aumento da área superficial das raízes, o crescimento das raízes, se tem maior absorção de nutrientes e, consequentemente, maior crescimento da planta. Produção de fito-hormônios, né, que são os hormônios responsáveis pelo crescimento das plantas. E também de compostos voláteis orgânicos, que podem estimular o desenvolvimento vegetal. Um outro mecanismo é a proteção das plantas contra patógenos e também o auxílio na tolerância à alta salinidade e à seca, que podem interferir aí o crescimento e desenvolvimento da planta. Então, os micro-organismos, eles também podem ajudar a planta a passar por estresses de alta salinidade e seca. Gêneros de micro-organismos que fazem a promoção do crescimento vegetal: Azospirillum, Glucanocetobacter, Pseudomonas, Rhizobium, Bacillus e Paenibacillus. Bom, controle só para mostrar aqui nessa imagem, a gente tem um experimento que foi feito no UFT com soja, onde se utilizou tricoderma no tratamento, e a gente tem aqui uma planta ao lado da outra, né? Essa primeira aqui, a testemunha, que não recebeu tratamento com tricoderma, e a segunda foi que recebeu tratamento com tricoderma. Dá para ver aqui que houve uma promoção de crescimento vegetal. Bom, agora falando do controle biológico, a gente tem aqui também um outro experimento que foi feito com tricoderma e com Rhizoctonia, que é um fitopatógeno. Foi feito um experimento aqui de pareamento, onde se colocou uma placa contendo meio de cultura. De um lado, o fungo tricoderma, um disco com fungo tricoderma, e de outro lado, um disco com fungo Rhizoctonia. E fez o confronto direto. Dá para ver aqui que o tricoderma inibiu o crescimento da Rhizoctonia. Bom, então, o controle biológico, existem diferentes mecanismos que os micro-organismos podem fazer para fazer o controle. Dentre eles, a antibiose, né, que é a produção de antibióticos por meio desses micro-organismos, bacteriocinas, sideróforos, e também a secreção de enzimas hidrolíticas, o micoparasitismo, a competição por alimento e espaço, e a indução de resistência sistêmica das plantas hospedeiras. Muitos fito-hormônios, eles podem atuar como estimuladores do sistema imunológico das plantas, né? Então, a planta ela pode acabar adquirindo uma resistência sistêmica. Bom, falando agora um pouco sobre o processo de produção, né? Então, o mais importante, primeiro, é a seleção do micro-organismo de interesse. Segundo, a seleção do meio de cultura. Terceiro, o escalonamento do processo. E quarto e último, o controle de qualidade. A gente vai ver detalhadamente sobre cada um destes tópicos, né? A obtenção e seleção dos micro-organismos. Então, quando se quer desenvolver um inoculante, né, você precisa saber para que você quer este inoculante, o porquê, né, qual é a finalidade do teu produto. Você quer ele como fixador de nitrogênio, como solubilizador? Você quer ele para produção de sideróforos? Você quer que o seu inoculante seja um promotor de crescimento ou um produto para fazer o controle biológico? De acordo com o seu objetivo, deverão ser feitos testes in vitro, né, em laboratório, e testes in vivo, pelo menos a nível de casa de vegetação, para selecionar o micro-organismo mais eficiente para você utilizar no inoculante que você quer formular, no inoculante que você quer produzir. E como se obter, então, estes micro-organismos, né? Onde se obter? Bom, existem diversas fontes. A primeira delas aqui citada é o isolamento de recursos naturais. Então, esses micro-organismos podem ser isolados do solo, da água, das plantas, dentre outras diversas fontes de recursos naturais.
Pode ser comprado em coleções de cultura, como, por exemplo, a coleção de cultura tropical de Campinas. Pode-se obter também mutantes naturais, ou mutantes induzidos por métodos convencionais, ou ainda a obtenção de micro-organismos recombinantes. Pelo menos o que eu já trabalhei até hoje foi o isolamento de micro-organismos de recursos naturais. Bom, e a seleção do meio de cultura? Então, se quer produzir um inoculante, né, em grande escala, para que ele seja eficiente, ele precisa ser barato também. Então, o meio de cultura ele precisa ser o mais barato possível, precisa atender todas as necessidades nutricionais do micro-organismo, pois é neste meio de cultura que o seu micro-organismo irá crescer, né? O intuito, o produto final que se quer de um inoculante é biomassa. O que se quer é o número de células, não especificamente biomassa, né? Pode-se ter ali esporos, né? O produto final que se quer é o número de células, né? O número de células, de esporos. Este meio de cultura ele também precisa auxiliar no controle do processo, né? Seja para evitar variações drásticas no pH ou evitar excessiva formação de espuma. O meio de cultura também não pode provocar problemas na recuperação do produto final, não pode causar dificuldades no tratamento final do efluente e não possuir componentes corrosivos. Por ser bastante barato, né, e até mesmo para se dar um destino a resíduos, tem várias pesquisas feitas com resíduos agroindustriais, como, por exemplo, bagaço de cana-de-açúcar, polpa de beterraba, melaço de soja, soro de queijo, água de maceração do milho, casca de arroz, onde esses resíduos agroindustriais podem ser utilizados como meio de cultura para produção de inoculantes, né? Então, aí é toda uma pesquisa que precisa ser feita, né? Precisa ser feito todo um estudo antes para selecionar qual o melhor meio de cultura para aquela cepa, para aquele micro-organismo que você selecionou crescer. Bom, depois de escolhido o meio de cultura, o micro-organismo, deve ser feito o escalonamento do processo, que é você sair de uma placa de Petri, né? Você tirar o seu micro-organismo aqui da placa e transformar essa placa em vários litros, em centenas de litros de produto. Então, inicialmente se tem a cepa, né, guardada ali no banco de cultura. Essa cepa é repicada para erlemaias, né? Posteriormente, vai para a escala de bancada. De escala de bancada, essa escala de bancada aqui, que pode ser de 1 a 10 litros, é utilizada como inóculo para a escala piloto. Na escala piloto se tem de 50 a 500 litros. E o produto que sai aqui da escala piloto é utilizado como inóculo para produção em escala industrial, que vai de 5 a 200 metros cúbicos. E, finalmente, se tem um inoculante, o produto final, que pode ser utilizado ali diretamente para o campo, né, que é utilizado na agricultura. Sendo necessário, durante todo este processo aqui, a esterilização de todos os equipamentos, de todas as vidrarias que forem utilizadas, sanitização das salas, né, é necessário ter um ambiente limpo e também o controle dos parâmetros, como, por exemplo, pH, agitação, espuma, temperatura, o tempo de cultivo. Antes de se fazer esse processo aqui, é importante fazer também um estudo de tempo de cultivo, porque cada micro-organismo tem o seu tempo, né, o tempo onde ele vai obter a quantidade máxima de células. Geralmente, para bactérias, esse tempo vai de 48 a 72 horas, alguns chegam a 96 horas de cultivo. Bom, depois de produzido o inoculante, é necessário também fazer o controle de qualidade deste produto, né? Para que se chegue lá no consumidor final um produto de qualidade. Então, o controle de qualidade ele é feito por meio de unidades formadoras de colônia, onde se faz aqui a diluição em série do produto, né? Se tira uma alíquota
do produto final, faz a diluição em série, o plaqueamento pelo método de pour plate, plaqueamento em superfície aqui na placa de Petri, e daí, após um tempo, as colônias vão crescer, você vai conseguir contar quantas colônias cresceram e fazer o cálculo para converter em um UFC por ml, que seria, na verdade, como se fosse a concentração do produto. É importante também saber a fisiologia das células, né, das colônias, na verdade, saber a fisiologia das colônias, conhecer bem para que se possa identificar se houve aqui alguma contaminação ou não. Em casos de fungos, além da UFC por ml, também é utilizado como métodos de medir a concentração os conídeos por ml, no qual se faz também a diluição em série e faz a contagem de conídeos em câmara de Neubauer e posteriormente faz o cálculo em conídeos por ml. Bom, falando a respeito da legislação, na Instrução Normativa SDA número 13 de 2011, exige que os inoculantes comercializados aqui no Brasil, para que eles sejam registrados, eles precisam conter, né, em caso de bactérias fixadoras de nitrogênio, eles precisam conter uma concentração mínima de 1/10 a 9 UFC por ml ou UFC por grama de produto, né, havendo uma tolerância de até 20%, né, essa concentração ela precisa permanecer estável até a data do seu vencimento. E para os demais inoculantes, formulados com bactérias associativas, micro-organismos promotores de crescimento vegetal, a concentração será informada no processo de registro do produto. Além disso, os inoculantes eles precisam estarem livres de micro-organismos não especificados em um fator de diluição de 1/10 a quinta. Né? Esses micro-organismos não especificados seriam, no caso, os contaminantes. Bom, então, após se ter, né, todo esse processo de produção, né, desde a seleção do micro-organismo, a seleção do meio de cultura, o escalonamento para se obter uma escala industrial, controle de qualidade. Depois de todo esse processo, é que o inoculante, é que o produto estará pronto para chegar no campo, né, e serem aplicados e desenvolver ali o seu papel. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade, ao convite dos organizadores do evento. Quero agradecer também ao meu grupo de pesquisa, que são esses aqui da foto. Meu grupo de pesquisa é coordenado pelo professor Dr. Aloysio Chagas. Muito obrigada também pela atenção de vocês que me assistiram, né, assistiram essa palestra até o momento. Qualquer dúvida, estou à disposição. Deixa meu e-mail para contato. Me encontro à disposição. Muito obrigada.